as batalhas certas. Recentemente aconteceu algo nas redes sociais. Alguém levantou um assunto que gerou muita polêmica e uma mulher se levantou completamente contra a visão daquele rapaz que colocou o post. E entre idas e vindas, respostas e perguntas, eles discutiram na internet e, resumindo todo esse processo, aquele rapaz matou o filho daquela mulher. E pensando nessa situação, eu decidi fazer esse vídeo. Quando nós entramos na batalha errada, as consequências são sérias. Aquela mulher, por uma visão, por defender uma visão, uma obstinação, porque nada é necessário. Se alguém postar alguma coisa e que você não gostar, passe para outro. Devemos gastar o nosso tempo na internet, vendo, lendo, ouvindo, conversando com coisas que vão trazer alguma edificação para nós. Se entrou na discussão, então não vale a pena a briga. Não é a batalha que você tem que estar nela. E aquela mulher pagou um preço muito alto. É lógico que isso é um exemplo muito drástico, é uma coisa que assusta quão desequilibrado aquele rapaz é, mas ela perdeu o filho por uma discussão na internet, por uma diferença de visão. Nada vale a perda de um filho. E pensando nisso, eu lembrei da Bíblia quando fala lá em 2 Samuel 11, 1, quando a Bíblia diz que era tempo dos reis irem para a guerra e Davi ficou no palácio. Davi nessa época era um homem muito nobre, que ganhou várias batalhas, era um homem reconhecido, um excelente guerreiro, um excelente poeta, mas naquele dia Davi decidiu ficar no palácio. Uma das coisas que traz derrota para a nossa vida, uma coisa que nos faz retroceder na nossa vida é quando a gente está no lugar errado. A Bíblia diz que era tempo de ir para a guerra. Os reis deveriam ir à frente e lutar com seu exército, mas Davi mandou seus servos lutar por ele. Há um outro erro aqui, ele ficou no lugar errado. E o segundo erro dessa situação, ele mandou alguém lutar a guerra que era dele. E nesse processo todo, ele viu Betseba. A Bíblia diz que ele estava ocioso no palácio. Quer dizer, quando você não está na direção certa, você está na ociosidade. E a ociosidade vai te levar a fazer coisas que não são certas. O inimigo vai trazer coisas na sua vida para te destruir. E Davi viu Betseba do outro lado e se encantou com aquela mulher bonita, adulterou, formulou um homicídio, pôs o marido daquela mulher à frente de uma batalha para que ele fosse morto. Então nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que lutar a luta que é nossa. Não terceirizar os nossos filhos, não terceirizar o nosso trabalho, não terceirizar o ministério que Deus tem dado para nós. A sua luta, a minha luta, somos nós que temos que lutar. E o erro de Davi ali trouxe consequências muito sérias, terríveis na casa dele, na família, no ministério. Eu quero que nós memorizamos isso, que nós tiramos a lição disso. Eu e você estamos no lugar certo. Você está lutando a batalha que Deus deu para você. Eu gostaria de falar também que lutar a guerra errada, ela te tira do propósito. Porque a sua guerra tem a ver com o seu ministério. Os grandes testemunhos da sua vida, da minha vida, com certeza vieram de uma grande dificuldade. Vieram de um tempo muito difícil. Então, se você lutou, se eu lutei a minha guerra e eu venci, eu tenho argumento para te convencer, eu tenho unção para te passar, eu tenho experiência para te passar. E esse é o propósito, de nós discernirmos o tempo e o modo, de nós estarmos no lugar certo, lutando a guerra certa. Você tem lutado a sua guerra, você tem enfrentado os problemas da sua casa. É muito comum nós vemos o trabalho à frente das famílias, ministérios, muitos ministérios que se dizem, nós estamos pregando, servindo a Deus, usando a Bíblia muitas vezes para esconder aquele momento de ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da esposa ou cuidando do marido. Muitas coisas que nós colocamos à frente do que é prioridade vai nos levar a uma posição de derrota. Nós temos que estar atento. Qual é o seu chamado? Qual foi o talento que Deus me deu, que Deus te deu? Você tem feito? Você tem guerreado aquilo que Deus te chamou para guerrear? O seu chamado, a sua guerra tem a ver com o seu chamado.
Deus não nos dá nada que nós não podemos suportar, essa é a palavra de Deus. Então, se você tem enfrentado, se a sua batalha, se a sua guerra é difícil hoje, é porque isso vai ser um grande testemunho na sua vida à frente. Nunca subestime o poder do inimigo. O inimigo vai estar sempre trazendo situações, pessoas para te desviar do propósito, para tirar da sua guerra, para tirar do caminho que Deus planejou para você. A Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor rugindo como leão e que ele vem para matar, roubar e destruir. Destruir a sua vida financeira, destruir as suas amizades, os seus relacionamentos, destruir seus ministérios, colocando pessoas no seu caminho que vai atrasar a obra, levando você a caminhar com pessoas que vai fazer você voltar para trás. Nós devemos estar atentos e buscar de Deus. Senhor, essa é a pessoa, essa é a minha guerra, eu estou no lugar certo. Questione hoje. Você tem defendido a sua família, você tem trabalhado, ou muitas vezes ao contrário também negligencia o trabalho, gasta-se muito, um desperdício e é uma vida desregrada. Qual é a sua guerra hoje? E hoje eu estou querendo trazer isso para a nossa casa, para a nossa família. Você é responsável, você tem pagado as suas contas, você tem conseguido manter, ou você está sempre em débito. Talvez a sua maior guerra, enquanto você espera um grande ministério, um grande sinal de Deus, a sua guerra hoje talvez comece ensinando seu filho a forrar a cama. Talvez seja você não comprar mais sapatos, a centopeia ambulante. Nunca se basta um consumo exagerado. Ou talvez você que é um ministro de Deus, é o envolvimento 24 horas dentro da igreja e a família largada. Nós precisamos estar atentos. Há uma guerra que nós precisamos lutar. Há uma guerra que nós precisamos vencer. Mas é a sua guerra, é a minha guerra, não é a guerra da outra pessoa. Muitas vezes há casais com problemas, com adultério, e você se posiciona, essas pessoas resolvem a vida e você fica no canto, sem posição nenhuma na vida deles. Nós temos que ajudar, aconselhar, mas nós não devemos lutar a guerra do outro. Nós podemos guerrear em oração, nós podemos aconselhar para que procurem ajuda, tanto em oração como no aconselhamento, mas nunca tome a frente de uma batalha que não é sua. A sua guerra tem a ver com o seu chamado. Aquilo que você vivencia hoje vai ser um ensino para alguém. Deus está te preparando para algo maior. A sua guerra vai ser uma lição na sua vida, vai ser um instrumento de bênção na vida de outro. Deus não permite nada nas nossas vidas sem que a gente suporte. Um pregador foi convidado para ministrar no Nordeste do Brasil para 1.500 pessoas e ele disse que chegou lá, era perto da praia, e ele começou a caminhar, a meditar, sentou numa pedra para memorizar, para orar antes de ir para aquele grande evento. E um rapaz drogado se aproximou dele e começou a conversar. E ele, aquele intuito, era um pastor, um homem de Deus, ele disse: eu vou pregar para esse rapaz, eu vou evangelizar esse rapaz. E naquele momento o Espírito de Deus falou com ele: essa não é a sua guerra. E talvez você pense: nossa, mas como não é a guerra dele? E o Senhor falou com ele naquele momento: ore por ele, mas prepare o que você vai fazer mais tarde. E às vezes o inimigo vai trazer situações que aparentemente são coisas óbvias, como bom cristão, como boa pessoa que você é, que nós somos, nós queremos ajudar. O Senhor falou para aquele homem: eu vou levantar alguém para estar com ele. Prepare o que você vai fazer à noite. E ele saiu daquele lugar, orou por aquele rapaz e foi para lá. Deixou que Deus enviasse a pessoa para estar com aquele homem. É algo muito sutil. O inimigo vai querer te envolver em situações, colocar pessoas, situações aparentemente boas. Não, mas isso é de Deus. Mas a gente precisa depender de Deus. A guerra certa te põe no lugar certo. A guerra certa você tem unção para enfrentar. Deus te dá direção. Mas se é a sua guerra, se é a sua vontade, provavelmente você vai se cansar. Você vai chegar ao ponto de não ter energia. E aí é onde eu quero chegar. Quando você estiver de frente para a sua batalha, para aquilo que é verdadeiro na sua vida, você não vai ter energia, porque você gastou toda a sua energia lutando as guerras dos outros, lutando a guerra dos seus irmãos, carregando a sua família, carregando o seu trabalho e deixando a sua própria guerra para lá. A guerra errada nos rouba a energia, nos rouba a unção, nos rouba o tempo, nos tira do propósito e traz prejuízo, assim como na vida do Davi.
Um homem, o seu emprego diante dessa época de Covid, está exigindo certas coisas dele. E esse rapaz, por causa de uma visão política, decidiu largar o emprego. E esse homem foi diagnosticado com uma doença muito séria. E ele provavelmente vai perder o emprego, perder o plano de saúde no momento em que ele não pode. E conversando, ele disse: eu vou defender a visão do meu país. Os americanos têm muito disso, freedom, defender a liberdade. E naquele momento eu pensei: qual é a guerra desse rapaz? É guerrear a guerra dos outros ou cuidar dele agora? Diante de uma situação muito séria, que precisa muito de um plano de saúde, uma doença que não se paga fácil, apenas vendo o médico, um tratamento caro. Qual é a sua batalha hoje? Que o Senhor nos mostre qual é a minha batalha. Eu estou no lugar certo, eu estou terceirizando aquilo que é para mim fazer, eu estou cuidando dos que são meus, porque a Bíblia diz que se eu cuido dos outros lá fora, se eu assumo muitas coisas dentro da igreja, no trabalho, seja onde for, e eu deixo os meus de lado, eu sou pior do que aquele que não crê, do que aquele que não tem temor de Deus. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos traga à luz qual guerra lutar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame luz nos nossos caminhos.